Faço parte do Caingel. A gente vai dar início a mais uma edição do Del Não Para. Hoje o convidado da vez é Dami Narayana, egresso do Del, graduado em Engenharia Elétrica pela UFES. Ele atualmente está cursando doutorado na Unicamp e é professor no Instituto Federal de Sergipe, no IFES. Ele participa do grupo Pesquisa Biochaves da UFES, no qual ele desenvolveu a maior parte do trabalho acadêmico dele. Trabalhou como professor na Universidade de Tiradentes no período entre 2016 e 2021. Participou no período de 2021 até 2025 do Hub de Inteligência Artificial e Arquiteturas Cognitivas, desenvolvendo a pesquisa na área de representação do conhecimento. O Dami tem experiência na área de processamento digital de sinais, aprendizado de máquina e análise de séries temporais. O convidado Dami agora para sua apresentação. Oi, oi. Boa tarde, pessoal. Obrigado, Vitor, pelo convite. É o Caengel, o pessoal aí do Del. É, eu preparei uma apresentação variada, né, a partir desse título aí. Bom, então eu estava falando que eu conversei com o Vitor sobre o que é que eu poderia falar aqui, né? Eu estava numa palestra dessa há um tempo que o Jugurta deu sobre IA. Foi a última que teve? Foi a última. Então, acabou que esse tema de IA tá em foco, né? Então, eu acabei botando isso. E, na verdade, eu pensei em não falar sobre exatamente meu trabalho, sobre o que eu estou estudando, mas o que é que eu passei aí no meu doutorado na Unicamp, né? Então, eu fiz uma colagem dessas coisas que eu estudei nesses últimos anos e vou propor um bate-papo aqui para a gente, né, já que é uma mesa redonda com grandes professores aí. Então, vai ser isso, né? Eu vou falar um pouco do que eu estudei no meu doutorado em IA na Unicamp. Então, pode passar aí aqui. Vamos ver. Não faz nada. Não faz nada. Bom, eu vou começar com a história de como eu entrei na Unicamp, que vai estar relacionado a esses dois caras, né? O Tiago Tavares e o Israel, querendo ou não. O Tiago era um professor da Unicamp, não é mais. Ele, na época que eu estava fazendo meu mestrado, eu e o Jugurta, a gente estava pesquisando quais seriam bons professores para poder fazer parte da banca, né? E aí a gente catou o Tiago meio que, não sei nem como, a gente ficou procurando quem que poderia se interessar pelo que a gente estava fazendo. E aí o Tiago chegou e foi uma contribuição bem legal, né? Uma pessoa bem gente boa, com um trabalho bem interessante, que a gente conheceu na época do meu mestrado, lá em 2016. Só que aí depois disso, não falei mais com ele, nunca mais ouvi nada. Ficamos nisso aí. Só que o Israel, que é esse nosso colega do Biochaves, né, que está agora na Arábia Saudita, né? Ele está rodando o mundo aí, né? E ele, lá em 2021, né, parece que ele entrou em contato com o Tiago para perguntar, e aí, Tiago, o que é que está rolando, né? O que é que tem de oportunidade aí para os alunos do Biochaves? Aí o Tiago, pô, que bom que você perguntou, porque na verdade eu estou precisando de uns alunos assim, de doutorado, de mestrado, para fazer parte desse novo projeto que é o RIAC, que é esse Hub de Inteligência Artificial e Arquiteturas Cognitivas, que estava se desenvolvendo lá na Unicamp, e ele estava fazendo parte, e ele disse, vamos nessa. Aí ele convidou, né? Inicialmente eu me interessei e o Vitor, né? O Vitor está por aí, não? O outro Vitor, Vitor Magno, não veio hoje não, né? Outro nosso colega, ele ia fazer mestrado também lá na Unicamp, dentro do RIAC. Acabou que não deu certo, porque o Tiago, nesse meio tempo, ele acabou saindo da Unicamp, né? A gente ficou desgarrado lá.
Só que o Levi virou meu novo orientador, que é o meu orientador atual, e aí eu consegui entrar no RIAC e entrei nesse subgrupo que é o de representação de conhecimento, com esses professores como o professor Anderson, o professor Borim, e alguns colegas como o Otávio, o Hubert, né, enfim, vários outros. Eu botei aí um dos colegas que eu trabalhei. Né? E, enfim, ou seja, como eu entrei na Unicamp, foi essa mistura do Biochaves com os trabalhos anteriores, né? E por sorte foi um convite, né? E foi bem legal entrar nesse hub de inteligência artificial e arquiteturas cognitivas. Vamos passar mais um aí, por favor. Aí, o que é que eu precisava fazer nesse doutorado, né? Então, eu meio que entrei não com um projeto meu, né, não com uma proposta minha, mas entrando no RIAC, que é esse Hub de Inteligência Artificial e Arquiteturas Cognitivas. Né? Então, o nome Inteligência Artificial já está lá no título do RIAC, né? Além desse outro nome, que é o tal das Arquiteturas Cognitivas, que até hoje eu nem sei exatamente o que é. Né? A arquitetura cognitiva, porque é um termo assim um tanto amplo, né? Não foi o tópico do nosso trabalho lá, mas a gente estava relacionado com esse tal de arquiteturas cognitivas. Na nossa meta, que era a meta 4 de representação do conhecimento, o que a gente tinha que fazer, em tese, era encontrar representações estáveis, compactas e interpretáveis para dados provenientes de sensores de celular de diferentes domínios. Então, o RIAC ele foi ainda fortemente financiado pela Motorola, né? Por isso que a gente tem esse interesse em trabalhar com sensores de celular, né? Que é essa partezinha, né? E a parte da Meta 4, que era a submeta que eu trabalhava, de representação de conhecimento, era tentar pegar sensores quaisquer do celular, dados que vinham de sensores de celular, e colocar eles em representações, como foi colocado nesse texto, né, estáveis, compactas e interpretáveis. Né? Então, de certa forma, isso daí é um dos objetivos do campo de aprendizado de máquina, ou de IA, hoje em dia. Né? Que é isso que a gente chama de representation learning, né? Aprendizado de representação. Né? Mais especificamente, usando técnicas que aprendam sozinhas, né? que de certa forma é a tendência hoje em dia. Né? Então, quando eu cheguei lá e fui apresentado com todos esses termos, eu já fiquei um pouco assustado, porque isso daí pressupõe que a gente vai sempre trabalhar com técnicas modernas, com o tal do estado da arte, né? E como a gente vai fazer isso, como a gente vai fazer essas representações estáveis, compactas, interpretáveis, não fica muito claro, né? Fica meio que, vejam aí como é que faz, né? Então, inicialmente, uma técnica que a gente levantou no nosso grupo, lá no subgrupo, foi o tal do Manifold Learning, né? Uma técnica de redução de dimensionalidade. Né? Então, eu imagino que para muitos de vocês, alguns desses nomes não signifiquem nada, né? Alguns talvez entendam. Eu vou ficar aberto aí para qualquer dúvida que vocês queiram tirar, perguntar, né? Acho que talvez agora ou no final, né? Não sei. Tá funcionando agora. Então, mas eu não quero botar esses nomes aí para confundir ninguém. É só para mostrar algumas coisas que estavam associadas ao que eu ia fazer, né? Mas como eu estava falando, eu não tinha uma proposta inicial, né? Eu tinha que entrar dentro desse contexto daí de sensores de celular e aprendizado de representação. Tá? Outro ponto importante que a gente trabalhou nesse projeto foi a parte de interpretabilidade, né, dos dados, ou seja, que é um ponto muito forte hoje em dia, principalmente nesse mundo das redes profundas, onde tem várias computações, vários processos que estão lá dentro, e a gente não sabe exatamente como é que uma rede como o ChatGPT, por exemplo, consegue interpretar o que eu estou falando, tirar conclusões e gerar textos que sirvam para a gente, né? E essa é a parte de interpretabilidade, a gente entender como é que a máquina está fazendo aquilo que ela está fazendo. Que, de certa forma, hoje em dia, isso ainda é um mistério, e é uma área de pesquisa bem grande, né?
Então, vários alunos, eu não trabalhei especificamente com isso, mas vários colegas meus, como o Darline, que estava lá no começo, ele trabalhou com interpretabilidade e outros também, né? Tá bom. Isso era mais ou menos o contexto que eu tinha para fazer lá. Ele fica meio no meio do caminho aí. Acho que é melhor você... Aí, pronto. Não. Aí. Então, acabou que dentro daquele contexto inicial, a gente começou a trabalhar com sensores inerciais de celular, né? Acelerômetros, olha lá. Acelerômetros, giroscópios, magnetômetros, aqui até barômetro. Esse eu não cheguei a trabalhar não. Mas principalmente acelerômetros e giroscópios, que são o que a gente chama de sensores inerciais, né, que a maioria dos celulares tem, né, e eles geram sinais a partir do movimento, né? Então aqui a gente tem uma pessoa sentada e o tipo de sinal que aparece no acelerômetro e no giroscópio de uma pessoa quando ela está sentada, né? Basicamente são sinais que não se movem muito, paradinho, que a pessoa sentada geralmente vai estar bem parada, né? O tipo de movimentação no caminhar, para o acelerômetro e no giroscópio são coisas desse tipo, né? Subir escadas, né? Aqui nesse caso caminhar lentamente, correr, né? E aqui são sinais que a gente aparece nesse tipo de atividades, né? Isso é o que a gente chama de RAR, né? Reconhecimento de atividade humana, do inglês Human Activity Recognition, né? Como os sensores inerciais foram sensores que o grupo decidiu utilizar arbitrariamente no começo da pesquisa, e acabou que ficou até agora, né? Já estou fazendo 4 anos do doutorado, e eu estou trabalhando ainda com isso, e o grupo, né? Eu saí recentemente do grupo, ainda trabalha com esse tipo de sinal. Então, e são sinais que também é estudado por muitos outros campos, né? Científicos, porque são sinais interessantes, especialmente para a galera de celular, que né, as empresas de celulares estão interessadas em poder tirar informações, né, a partir de sinais como acelerômetro e giroscópio, né? E o que eu coloquei aqui de temas associados a isso, que eu achei interessante, é que sempre que a gente vai começar a estudar uma coisa, né, nessa área a gente pode chamar de inteligência artificial, de aprendizado de máquina, ou reconhecimento de padrões, né? A gente acaba sempre estudando muitas outras coisas, né? Então aqui é o problema de RAR, é isso que eu já falei, né? Processamento de sinais, né, que é uma coisa que eu estudei, né, na graduação e no mestrado, no Biochaves, né? Então, inicialmente não é uma coisa que era o foco do nosso trabalho, mas a gente acabou trabalhando muito nisso daí, e essa parte de processamento de sinais, para sinais de RAR, né, de acelerômetro de giroscópio, gerou um artigo do nosso grupo, né? Então acabou que isso, ou seja, esse tópico que não era central, acabou gerando um artigo do nosso grupo lá, né? E outros temas que são importantes na área de aprendizado de máquina, que é classificação, né? Aprendizado de representação, que é o tema do nosso grupo, modelos profundos, convolucionais, GANs, modelos de difusão. Então, todas essas coisas e muitas outras mais, a gente acabou trabalhando no RIAC, por pressão, digamos assim, tanto do próprio grupo de pesquisa quanto pressões externas do mercado, né, que meio que exige que você conheça ou consiga trabalhar com todos os modelos de estado da arte que estão por aí, tá? Eu vou falar mais sobre isso em breve, mas aqui eu só queria botar o contexto, a partir do contexto lá do RIAC, no que a gente começou a trabalhar e que finalmente virou o foco do meu doutorado, né, esse tipo de sinais, né, a partir de uma perspectiva um pouquinho diferente, né, que vai ser esse próximo slide. Que é esse negócio chamado adaptação do domínio, ou do inglês domain adaptation, né? Então, durante o doutorado, eu cruzei com esse termo daí, domain adaptation, por sugestão do professor Anderson, se eu não me engano. E eu, na época, não conhecia o que era isso, né? Nunca tinha ouvido falar, né? No entanto, era uma área razoavelmente recente, né? Considerando, sei lá, 2000 depois dos anos 2000, né? Então, é mais ou menos recente.
Mas, de certa forma, é um problema que já vem sendo estudado na academia há muitos anos, de fato, né? Que é o problema de você trabalhar com um conjunto de dados, né? Por exemplo, imagine que você faz um modelo, né, digamos, para reconhecer rosto, né, a partir de fotos, né, mas sua base de dados só tem homens brancos, né? Se você aplicar esse seu modelo para outra base de dados que tem, por exemplo, mulheres negras, talvez, né, a sua taxa de classificação, sua acurácia não seja tão boa, né, porque aconteceu uma mudança de domínio, né? De certa forma, o domínio aqui vai representar a distribuição de dados, né? Então, e aqui a gente tem outros exemplos, né? Por exemplo, aqui no caso, mudança de cultura aqui para dados de imagem também. No caso aqui de carros autônomos, né? Então você treina um carro autônomo numa cidade que tem sinais e perfis diferentes de outra, né? Por exemplo, uma cidade você pode andar com um carro na esquerda, outra na direita, né? E tudo isso gera dificuldade para o seu modelo se ele foi treinado em um domínio específico e ele encontra um domínio onde a distribuição dos dados é razoavelmente diferente, né? Principalmente quando a gente está lidando com dados de alta dimensionalidade, que aí o problema fica mais difícil ainda, tá? Aqui tem outros exemplos, como você trabalhar com dados, fotos, por exemplo, de web, onde está tudo bonitinho, para fotos reais, né, de canecas nesse caso, né, com perspectivas diferentes, né, e de sistemas simulados para sistemas reais, né. Então, isso aqui eu estou mostrando só que esse termo de adaptação do domínio, que também é o foco atual da minha tese, eu estou desenvolvendo, tive reunião hoje de manhã, estamos trabalhando aí duro para conseguir terminar isso, mas de certa forma, esse termo que apareceu ao longo do meu doutorado, ele ficou, né, eu tomei ele, né, junto com o problema de RAR, para fazer mais ou menos o foco do meu trabalho de doutorado. Passa aí. A partir desse estudo de adaptação de domínio, surgiu novamente, outro termo que eu não conhecia, que era essa técnica chamada Maximum Mean Discrepancy, né, ou MMD. Né. Então, é uma técnica para comparar diferenças em distribuições de probabilidades. Então, como a gente estava falando aí sobre os domínios são basicamente distribuições de dados específicas, né? Ou seja, como a gente estava falando lá, por exemplo, você dados de uma cidade, fotos de uma cidade, né, para um carro autônomo, né? Ou vídeo até, e comparado com outra cidade, você vai ter distribuições diferentes para esses dados e essas diferenças nas distribuições é o que atrapalha os nossos modelos de aprendizado, de classificação e etc. Né? Então, quando eu comecei a estudar estratégias de adaptação do domínio, apareceu essa técnica, que é uma técnica que basicamente consegue medir diferença de domínios para dois conjuntos de dados. Né? Então, eu botei essa fórmula aqui, não é para ninguém entender nada, né? Mas só para comentar rapidamente, a ideia do MMD é comparar dois conjuntos de dados, o conjunto X e o conjunto Y. Né? E ele compara a partir, basicamente, do que o pessoal chama de kernels, que são essas funções aqui que estão K, né? E aí, quando a gente começou a estudar isso, né, conversando com o Jugurto e com o Levi, eu tive muita dificuldade em entender por que esse negócio funcionava. Né? Por que fazer essa conta aqui específica, a gente conseguia perceber diferenças em distribuições de probabilidade. Né? Então, vamos passar também esse slide mais uma vez. Dessa confusão de começar a entender isso, veio uma publicação, né? E aí, que foi esse artigo nosso, a Coincidence Detection Perspective for the Maximum Mean Discrepancy, né? Em tradução livre aqui, a gente pode dizer, é uma perspectiva a partir da detecção de coincidência para o MMD, né? Então,
quando eu apresentei isso para Jugurta, se eu não me engano, o Jugurta não conhecia também o MMD nessa época, né? E o Jugurta vinha trabalhando há muito tempo com detectores de coincidência, né? Com mais especificamente o estimador de Grasberg-Katia para dimensão intrínseca, etc. E ele percebeu que esse MMD tinha muitas semelhanças com esses métodos de detecção de coincidência, né? E aí a gente começou a estudar e a gente verificou que realmente, de certa forma, eles eram quase iguais em algumas perspectivas, né? E a gente conseguiu publicar esse artigo que, de certa forma, dá uma explicada, né, de uma maneira mais intuitiva para esse MMD, né? Que muito do meu dificuldade de entender esse cara vinha a parte das referências de quando o pessoal explicava usando um mathematics mais ou menos complicado, com abstrações, né, complexas, né, que dificultava o entendimento. E aí, né, pegando essa vibe, que é a vibe do nosso grupo de pesquisa, que é o Biochaves, né, tentar entender as coisas de maneiras mais simples, né? E nesse caso a gente conseguiu, né, realmente foi um trabalho bem interessante, né, a partir da detecção de coincidência, né? Mas isso acabou sendo, no meu doutorado, um caminho que não se desdobrou em muitas coisas, né? Porque, enfim, o meu trabalho atualmente não está usando muito mais nem o MMD, né? Claro que talvez a gente possa até usar mais, mas a conclusão disso foi interessante, porque a gente produziu uma publicação bem interessante, tá? Vamos para frente, né? Isso foi um outro caminho, né? Voltando lá para o meu tempo no RIAC, né? Atualmente eu não estou mais lá, eu entrei no IFES no começo desse ano, né? E aí eu tive que sair lá do RIAC, né? Apesar de ter contato ainda com o pessoal, né? Não faço mais parte do grupo, né? Mas falando no meu tempo lá no RIAC, né? E aí brincando com esse negócio de adaptação do domínio, eu coloquei esse slide aqui para falar sobre minha vez de adaptar, porque eu nunca tive muita experiência com essas ferramentas mais modernas, digamos assim, do mundo de inteligência artificial, de machine learning, né, como o TensorFlow, aí, o PyTorch, Pandas, o Python, né. O próprio Python eu não programava em Python, né, quando entrei no doutorado, né? E para mim foi um sofrimento porque eu não queria, fiquei enrolando por muito tempo, né? E no final das contas, pensando em retrospectivamente, né, eu achei que não foi bom eu ter enrolado muito isso. Pelo menos 1 ano e meio eu fiquei pelo menos com Python, né, que é a ferramenta, a linguagem básica dessas ferramentas, porque apesar do Python não ser grandes coisas, ele é um tipo de linguagem muito utilizada nesse meio de inteligência artificial, e a gente conhecer isso e poder mexer com isso facilita a nossa comunicação. Hoje em dia eu não sou grandes coisas nem nada nisso, mas eu consigo acompanhar, e a partir desse entendimento, né, de várias bibliotecas, eu consegui aprender o mínimo dessas ferramentas, que são ferramentas que todo mundo usa, né, e que facilita, né, já tem muitas bibliotecas prontas para implementar muitas coisas da parte de inteligência artificial, né? Então eu senti uma pressão lá no grupo para fazer essas coisas, né? Aqui eu botei o Docker, que é uma coisa que ainda hoje eu não sei mexer, né? Que é um negócio horrível, eu sou péssimo disso, né? O GitHub também, tá? O Linux nem se fala, né? Então, e tantas outras que eu não coloquei aí, né? E que eu nem sei mexer também, né? Mas eu tive que me adaptar, né? Tive que arregaçar um pouco as mangas e mexer nisso, né? E falando de novo, né, olhando retrospectivamente, né, eu acho que não foi legal eu ter me alongado nisso, porque no final das contas são coisas simples, que a gente não precisa focar muito, mas se a gente já tirar aprender o necessário para fazer o básico, a gente já consegue fazer muita coisa, né? E de certa forma, quem está entrando no mundo de aprendizado de máquina e inteligência artificial hoje em dia, que não conhece nada disso, pode rapidamente, com algumas linhas de código, fazer coisas bem impressionantes com essas ferramentas, né? E não deixa de ser legal, né? Vamos para frente mais um pouquinho.
Na mesma pegada, né, tanto a pressão para eu recebi lá, tanto para aprender essas ferramentas novas, tanto para aplicar técnicas modernas, né? Que aqui eu coloquei algumas, né? Como modelos de difusão, modelos generativos adversariais, transformas, né? Redes recorrentes, né? Redes convolucionais profundas, né? Isso, de certa forma, são técnicas, eu botei entre aspas, modernas, né? Que está todo mundo utilizando, né? Os modelos, grandes modelos, os LLMs, etc., usam combinações disso aí tudo, né? Então, lá no nosso grupo, a gente sempre tinha essa pressão, de certa forma, mercadológica, porque o RIAC ainda é financiado por uma empresa, né, como a Motorola, né? E eles querem ver resultados que competem com o que está sendo exposto atualmente, né? Então, acaba que muito do que eu fiz lá, que o pessoal fez, foi tentar pegar esses modelos bem modernos, que já estão encaixotados e implementados em alguns repositórios, e a gente tentar reproduzir eles e aplicar nos nossos dados, mudar um pouquinho, né? Isso não é, né, por exemplo, não é a pegada que a gente tem aqui no Biochaves, né? Que é uma pegada diferente de tentar entender e ver como é que funcionam as coisas por dentro, né? No entanto, eu tive que lidar com isso também, né? Tive que mexer, né? Implementar essas GANs, que são esses modelos. Na época que eu saí do RIAC, eu estava tendo que implementar um modelo gigante de difusão, mas por sorte eu saí correndo, porque não estava querendo pegar esse negócio, porque enquanto alguns colegas meus, eles pegavam isso em uma semana, já abriu o repositório, já estava rodando, eu passava mais de um mês para pegar aquele negócio e conseguir mexer, né? Apesar de que todos esses modelos, né, são coisas interessantes, né, que vale a pena o estudo, né? Mas aqui uma crítica minha, né, nessa perspectiva do trabalho, é que realmente você querer abraçar tudo, você não consegue tirar muita coisa, principalmente do ponto de vista científico, né? Então é um problema que o mundo científico está hoje em dia, de querer só publicar material que passe em revista, né? E a regra básica é, se você melhorou o resultado, tá bom o suficiente para publicar, né? E isso, do ponto de vista científico, não é muito legal, né? Mas, infelizmente, eu percebi isso na prática, no grupo, né? E também um pouco do mercado. O mercado, né, que eu tentei mexer um pouquinho, né, fazer entrevistas de emprego, verificar técnicas que seriam interessantes. O pessoal, querendo ou não, exige isso, né? Mas aí, para concluir essa parte, né, e já quase terminando a minha apresentação, uma coisa interessante que eu consegui ver também no mercado de trabalho e de pessoas que estão se dando bem no mercado de trabalho, são pessoas que conseguem entender a teoria e fazer experimentos simples, né? Ou seja, eu estava vendo até hoje em dia uns artigos que eu estava pesquisando lá no meu doutorado, e os autores desses artigos, né, e geralmente o pessoal consegue fazer coisas, mesmo com esses modelos grandes, pegando exemplos simples, né, e entendendo passo a passo o que é que você está fazendo, né? E isso eu percebi que é bem visto pelas grandes empresas, né, pelo mercado de trabalho, né? Quando a pessoa conhece, né, esses modelão, essas ferramentas grandes, mas também consegue mexer nelas, consegue entender o que é que está passando por dentro delas e manipular elas, né? Então, de certa forma, é por isso que eu coloquei aí, voltando à teoria e à experimentação, que é, né, novamente a pegada aí do pessoal da UFES, do Biochaves, que botar a mão na massa, né, ver se aquilo que está prometido, né, em artigos e em modelos grandes, a gente consegue realizar na prática, né? Então aqui eu botei só algumas coisas que estão relacionadas com minha tese, né? Por exemplo, hoje de manhã a gente estava trabalhando com os coeficientes dos preditores lineares, né? E esse trabalho de suavização do espectro, né? Então a gente estava tendo um trabalho, né, grande com isso, né? Estamos trabalhando ainda, né? Essa parte aqui, por exemplo, é a parte do teorema de Takens e de sistemas não lineares, que também está associado ao meu trabalho, né? Junto com aqui, por exemplo, o pêndulo duplo, né? Eu estou trabalhando, eu não falei para vocês, mas o foco do meu trabalho hoje em dia é entender como é que a gente pode adaptar sinais de sensores inerciais
colocados em diferentes partes do corpo, né? Então imagine um celular aqui no bolso, outro celular aqui na mão, ou celular na cabeça, quem sabe, ou na mochila, ou lá no pé. E eles vão gerar sinais de acelerômetro, giroscópio, etc., que vão ser ligeiramente diferentes, né? E a gente está tentando aprender como é que a gente consegue entender que mudanças são essas que acontecem de um sensor para o outro em posições diferentes, né? E aí, por isso, por exemplo, a gente está estudando o pêndulo, né? Por exemplo, o corpo físico pode ser, de certa forma, modelado como um pêndulo, né? Meu braço aqui pode parecer um pêndulo duplo, né? De certa forma, né? E isso, né, pêndulos, como vocês sabem, vão ser sistemas não lineares, né? E a gente acabou tendo que estudar isso também. E aqui, esse carinha daqui, também como ilustração, é um pouco da parte de estimação de dimensão intrínseca relacionado com o início lá do meu trabalho lá no RIAC, que tem a ver com a aprendizado de representação, né, e Manifold Learning, né? Então, é isso. Era isso que eu preparei para hoje, né? Terminando com uma provocação, que é o manifesto da reinvenção da roda do Biochaves, né? Então, quem não leu aí, tem muita gente do Biochaves por aqui, né? Que já deve ter lido, né? E tá rodando aí na UFES, né? Vocês colocaram por aí na UFES, não foi não? O manifesto ou não? Foi, não foi? Então, vou terminar com essa provocação, né? Quem quiser ler o manifesto do Biochaves pela reinvenção da roda em inteligência artificial, né? Então, de certa forma, conecta com o que eu estava falando aqui sobre como a gente pode, né, ver esses modelões grandes, esses artigos, esses resultados impressionantes, mas também a gente pode ir pelo outro lado, né, e reinventar a roda, tentar refazer essas coisas que já estão implementadas em grandes bibliotecas, e com isso a gente aprender e se destacar, querendo ou não. Eu imagino que os alunos que estão aqui, né, interessados em inteligência artificial, estão interessados em se destacar, né? Eu acho que essa é a melhor maneira de se destacar, saber o que está fazendo, entender e conseguir explicar para os outros, né? E é isso. Obrigado pelo convite aí, Vitor. Valeu, pessoal.